Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é a importância do projeto de lei 8347 de 2017, que tem o objetivo de criminalizar a violação das prerrogativas dos advogados? Esse projeto tem uma grande relevância, pois sabemos que há uma constante violação das prerrogativas dos advogados, como por exemplo para acessar os autos, para ter o contato com o magistrado, que normalmente há vários obstáculos, tem que agendar horário, ou o magistrado não está no fórum, ele está em casa trabalhando, e várias outras coisas que acabam afetando o exercício pleno da advocacia. Esse projeto, número 8347 de 2017, pretende alterar o Estatuto da OAB, passando a prever como crime a violação das prerrogativas dos advogados. E também vai tipificar como crime o exercício da profissão de forma ilegal, o exercício ilegal da profissão de advogado, estabelecendo também novas infrações disciplinares para os advogados. Sabemos que as prerrogativas dos advogados não são direitos pertencentes ao próprio advogado, extrapolam a esfera jurídica do advogado. Não podem ser considerados meros privilégios, não são nada disso, não são para que o advogado tenha um status, para que o advogado se sinta mais confortável. Não é nada disso. As prerrogativas da advocacia, e o artigo 6º e também o artigo 7º do Estatuto da OAB demonstram muito bem isso. Essas prerrogativas são, na verdade, para a sociedade, para quem está sendo defendido, para quem procura um advogado para fazer valer os seus direitos. Não é uma prerrogativa exercida pelo advogado e o advogado pode livremente renunciar, não utilizar e está tudo bem. Não. Essas prerrogativas existem por algum motivo e esse motivo é para proteger a sociedade, proteger aquele que depende de um advogado e não apenas proteger o advogado individualmente. É para proteger a atividade da advocacia. Um advogado sem direitos e sem garantias não pode defender plenamente um cliente, ele não consegue atuar livremente, pois não haveria um equilíbrio entre acusação e defesa, entre o Estado e o particular, o advogado. Porque no processo penal, por exemplo, que é a minha área, temos ali policiais militares, policiais civis, temos o Ministério Público, temos o Judiciário, temos os servidores públicos do cartório, lá na execução penal temos os servidores públicos do estabelecimento prisional, da administração carcerária, temos o juiz da execução penal, o Ministério Público novamente, temos vários órgãos públicos, várias autoridades públicas trabalhando em todas as partes do processo. E o advogado é o único que não está amparado por esse status, por assim dizer, que até dá alguns privilégios, aí sim, como o próprio crime de desacato. Porque a honra do servidor público, do juiz, do promotor, é diferente da honra do advogado, ou do comerciante, ou do médico, ou do trabalhador privado, ou de qualquer outra pessoa. Porque tem que ter um crime de desacato, que alguns dizem que é para tutelar a atividade pública, o serviço público, o cargo público e não a pessoa. Pois bem, mas o crime é cometido contra a pessoa e não contra a instituição. E nesse caso, o desacato acaba sendo um privilégio para o ocupante daquele cargo público. Por si só já é um privilégio e não uma prerrogativa. Você tem vitaliciedade no serviço público em determinadas atividades, você tem inúmeras garantias e isso é necessário de um ponto de vista mais pragmático, mas também devemos observar o lado privado, o lado em que estão os advogados que convivem diariamente em delegacias, em presídios, em estabelecimentos prisionais, em fóruns e precisam se dirigir a essas autoridades que muitas vezes não estão nem aí para a atividade da advocacia. Observam o advogado como se fosse um obstáculo para o andamento regular do processo. Isso acontece bastante. O advogado é visto como se fosse um inimigo. O advogado, quando vai na delegacia, isso
em certas delegacias, não em todas, obviamente, ele é visto como se estivesse ali tentando rasgar o inquérito, tentando destruir alguma coisa, tentando obter informações sobre os próximos passos da investigação. Ninguém olha o advogado como se ele estivesse apenas defendendo uma pessoa que poderia, inclusive, ser a pessoa que está ali atendendo ele. Poderia muito bem ser o promotor, o juiz, o delegado, como réus. Como já sabemos que há alguns casos pelo país em que essas autoridades também já foram acusadas, condenadas e tudo mais. Então, falta essa vontade de se colocar na condição de defendido e não de agressor durante o processo, durante as atividades. E essas autoridades autoritárias, e óbvio, repito, não são todas, se colocam numa condição que se acham as donas do processo, acham que o advogado é um obstáculo, ele está atrapalhando. Se o advogado não estivesse ali, era muito mais fácil buscar aquela porcaria que chamam de verdade real, que, como eu já falei em outro vídeo, é algo filosoficamente inalcançável e pela hermenêutica também não seria alcançável. É impossível alcançar a verdade real num processo em que cada parte, cada testemunha tem a sua verdade decorrente de uma interpretação e o juiz vai interpretar essas interpretações, mas há autoridades que se colocam nesse papel de justiceiros, de autoritários, que têm que fazer o possível para o advogado não entrar no processo, não participar, não saber o que está acontecendo na investigação, não conversar com o advogado, enfim. Isso acontece diariamente. Não é raro que você se dirija, por exemplo, a uma delegacia e o delegado não esteja lá. O delegado está em horário útil, em horário comercial, dando aula numa faculdade, por exemplo. E aí o advogado que andou 100 quilômetros para chegar até aquela delegacia, bom, primeiro, não consegue conversar com o delegado. Segundo, às vezes tem que fazer petição para acessar o inquérito. Terceiro, às vezes o inquérito está trancado na sala do delegado. Quarto, às vezes tem que esperar o deferimento do delegado, que não estava ali, para poder acessar o inquérito. E por aí vai passando o tempo, enquanto isso ninguém está ligando o trabalho que o advogado tem, tudo que ele tem para fazer, que não é apenas em uma comarca, em uma cidade, em uma vara judicial, como um juiz faz, como um promotor faz. O advogado trabalha numa região ou pelo país. Isso ninguém leva a sério, isso ninguém considera e vai desconsiderando as prerrogativas. E por isso esse projeto de lei 8347 de 2017 é muito importante. As prerrogativas buscam corrigir esse desequilíbrio, onde há autoridades públicas, várias autoridades públicas no processo penal, como eu disse, a Polícia Militar, Civil, Ministério Público, Judiciário, às vezes a Defensoria atuando como assistente da acusação ou como querelante, e por aí vai. E do outro lado há apenas o advogado. Por isso tem que tentar equilibrar por meio dessas prerrogativas. As prerrogativas garantem uma autonomia e uma independência no exercício da advocacia, sem ter que ficar se humilhando perante essas autoridades, sem ter que ficar tentando ser mais diplomático do que o necessário. Elas auxiliam, essas prerrogativas auxiliam no combate às arbitrariedades e às ilegalidades vivenciadas diariamente na advocacia. Esse projeto de lei não é importante apenas para os advogados, ele é importante para a sociedade, pois dessa forma o advogado pode defender os direitos de seus clientes de forma plena e evitar que muitos indivíduos sejam atingidos por autoridades que se colocam como se estivessem vivendo o absolutismo ainda. E não apenas isso, o projeto de lei, ao criminalizar o exercício ilegal da profissão de advogado, também afasta da sociedade a possibilidade de sofrer com falsos profissionais, ou pelo menos vai diminuir bastante essa quantidade de falsos profissionais, advogados, entre aspas, que não são advogados, que estão aí dizendo que são advogados, que exercem a advocacia, que estão habilitados pela OAB, enganando principalmente a parcela mais humilde da sociedade, que não sabe onde pesquisar quem é advogado, não consegue pesquisar no Cadastro Nacional ou no site da OAB,
e aí vai se enganando. Isso, portanto, é muito importante. O projeto de lei não apenas tem o objetivo de tutelar as prerrogativas da advocacia, fazendo com que os verdadeiros advogados sejam não colocados no ápice, não é nada disso, não que tenham status, mas pelo menos respeitados como a atividade exige. E também esse projeto vai afastar do mercado aqueles que exercem ilegalmente a atividade e, portanto, ofendendo os direitos de muitas pessoas. Não é um projeto para a advocacia, é muito mais um projeto para a sociedade que vai ter uma prestação de serviços muito melhor por parte da advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp em que eu estou ali participando com criminalistas do Brasil inteiro, além de cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros de minha autoria e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.